Olá, eu sou Rafaela Rosseto, sou pesquisadora científica do Instituto Agronômico de Campinas, trabalho com cana-de-açúcar há mais de 30 anos, a parte de adubação, nutrição, uso de resíduos, problemas ambientais, questões ambientais. E hoje o assunto que eu vou conversar com vocês é sobre nutrição e correção do solo como ponto-chave para enfrentar as restrições climáticas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui nessa apresentação é mostrar que o aquecimento global está acontecendo e que ele foi observado aqui na minha instituição, no Instituto Agronômico de Campinas, na cidade de Campinas, onde as temperaturas estão sendo medidas diariamente desde 1890, então há mais de 130 anos. Então, a gente vê nesse gráfico que tanto a temperatura máxima como a temperatura mínima, elas têm se elevado ao longo desses anos a mais de 1 grau, 1,3 graus centígrados. Então, é inquestionável. A questão do aquecimento global é inquestionável, né? Foi medido, e medido aqui nas nossas condições. O ano de 2024, né, nós vivemos uma seca terrível, como nunca visto há mais de 20 anos, cana morrendo e ainda por cima para completar incêndios, grandes incêndios. Nós tivemos no mês de agosto, no estado de São Paulo, mais de 3.600 focos de incêndio. E só no ano de 2024 nós já tivemos mais de 8.000 focos de incêndio no estado de São Paulo, medidos pela Polícia Ambiental, né? Então, uma situação climática bastante grave e restringindo muito o crescimento das culturas e a produtividade, né, por consequência. O que a gente pode fazer para mitigar o efeito das mudanças climáticas, que estão a cada ano ficando com eventos muito graves, né? Eventos tanto de ou grande seca ou enchentes num estado, no outro, enfim, nós temos esses eventos muito fora de uma média, né? O que a gente pode fazer? Então, tem algumas práticas que nos ajudam a mitigar esse efeito das mudanças climáticas, né? Nós precisamos de solos com boas propriedades físicas e químicas para ter raízes profundas. Quando as plantas têm raízes profundas, elas conseguem tolerar mais os eventos de seca, e mesmo que tenham encharcamento, elas conseguem modificar ali, se modificar, elas têm uma resiliência maior, né? Nós precisamos ter práticas que evitem a emissão de gases de efeito estufa para não piorar a situação. Nós precisamos de variedades com respostas fisiológicas de resistência à seca, enfim, nós precisamos de mais tolerância a altas temperaturas, precisamos de variedades mais adaptadas. Nós precisamos de algumas práticas importantes, como a irrigação, e também a gente precisa proteger o ambiente, porque a gente consegue proteger todo o solo e a água, protegendo as nascentes, protegendo os corpos de água, as florestas, enfim. Tudo isso garante uma maior resistência ao sistema produtivo. A gente sabe que tem alguns pontos, algumas premissas muito importantes para que haja um sucesso no sistema produtivo, né? E também elas coincidem com uma boa produtividade. A primeira premissa é ter raiz. A gente precisa de raízes em profundidade, e para isso a gente precisa usar corretivos e fazer um preparo de solo, caso seja importante. Se não precisar do preparo de solo, melhor. Porém, se precisar, a gente tem que lançar a mão das tecnologias que existem. Nós precisamos ter um solo com fertilidade média alta, né, para garantir a produtividade e também as plantas mais fortes, mais resistentes. Nós precisamos repor todos os nutrientes que vão sendo extraídos e ou perdidos, e precisamos, depois que a gente já tem um sistema muito bem produtivo e bem adequado, com todas as variáveis equacionadas,
a gente precisa manter o sistema sem perdas, como, por exemplo, impedir que ocorram pragas, né? Manter, não ter perdas, manter redondo todo o sistema. Então, as raízes, né, elas são um ponto muito importante, elas garantem uma resiliência a efeitos climáticos como a seca e também ao fogo. Elas ajudam, se eu tiver mais raiz, e pegou fogo e tudo, elas vão ter mais força para poder rebrotar a cana-de-açúcar. E como é que a gente faz para ter mais raízes? A gente não pode ter impedimentos nem físicos, como compactação, a gente não pode ter impedimentos químicos, como acidez em profundidade, a presença de alumínio, manganês. Nós precisamos ter cálcio, fósforo e boro que incentivam o crescimento de raiz. A gente pode usar alguns produtos enraizadores, micro-organismos que ajudam esse sistema a crescer, sistema radicular, e impedimentos, não podemos ter impedimentos biológicos, que são pragas de solo, plantas daninhas, tudo isso impede que as raízes cresçam. Ter muitas raízes ajuda a planta a absorver água de um volume maior de solo. Também há um melhor aproveitamento de nutrientes em profundidade, como nitrogênio, boro, enxofre, principalmente nutrientes que são carreados com a água, né? Se eu tiver mais raiz, essas raízes vão buscar mais profundo no solo. Minimiza também perdas por ataques de algumas pragas, como alguns nematóides, enfim. Se eu tiver mais raiz, eu tenho mais resiliência. Contribui para a atividade biológica e a formação de agregados de solo, porque as raízes, elas têm as mucilagens, né? Elas exudam carboidratos, e isso tudo vai formando agregados de solo, com muitos micro-organismos vivendo em volta dessas raízes. Há uma ciclagem de nutrientes, então as raízes retiram nutrientes de camadas profundas e trazem para a superfície na forma das folhas, né, da matéria orgânica que está sendo produzida, e as raízes são uma grande forma de adicionar carbono no solo em profundidade. Bom, então, para ter raiz, a gente não pode ter acidez, né? E a gente precisa de cálcio, fósforo e boro. Mas a calagem é uma prática muito antiga, né? Já desde os romanos, super conhecida, e uma prática importantíssima para os solos ácidos brasileiros, né? Então, a gente vê a grande importância do cálcio, né, para a formação das raízes. Não existe um tecido vegetal que não tenha cálcio, né? O cálcio ele é pouco móvel na planta, tá? Então os sintomas, perdão, de deficiência ocorrem nas folhas novas, né? E para as raízes crescerem, elas necessitam de cálcio, então, no local de crescimento, tá? Porque o elemento não é translocado pela planta, né? Então, o cálcio que foi absorvido pela folha, ele continua lá, ele não é translocado para outros órgãos da planta. Então, o cálcio precisa estar no local de crescimento para ele ser absorvido e para ele formar mais raízes. Bom, na cana-de-açúcar, a gente tem uma dificuldade para a calagem, né? Porque no preparo é bastante fácil, a gente incorpora o calcário e pronto. Mas nas soqueiras, nós temos essas condições, né? De palha, presença da palha, e a gente não quer revolver o solo para incorporar, né? E também a gente pode ter problemas de compactação, tá? Então, aplicando na superfície, muitas vezes esse calcário tem dificuldade de chegar em profundidade se tiver compactação. Compactação impede a infiltração de água, né? Então esse calcário vai ter dificuldade de penetrar no solo. Então, existem formas de tentar driblar essa dificuldade, que é usar calcários calcários com micronizados, com granulometria muito fina, né, para que eles tenham mais facilidade de ser carreados para as camadas mais profundas do solo. Bem, o Boletim 100 é a publicação mais famosa do Instituto Agronômico de Campinas, né? E aqui a gente tem as recomendações de correção e adubação para o estado de São Paulo. Então, neste boletim, nós temos, né, que a recomendação é a aplicação do calcário para elevar a saturação de bases a 70%, né? Nunca menos que 1 tonelada por hectare,
e mais do que 5 toneladas por hectare na mesma operação, tá? Isso considerando o calcário de PRT-100. Bem, muitas situações, né, a gente tem percebido que pode ser que a gente está subestimando um pouco essa dose de calcário. Então, novos trabalhos estão sendo feitos na pesquisa, mostrando que talvez a gente possa ter acrescentar uma dose um pouco maior do que essa recomendada para elevar a saturação de bases a 70%, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com como vai aplicar, se a gente consegue incorporar, ou se a gente não consegue incorporar, que calcário é esse que a gente está aplicando. Enfim, pode aumentar a dose? Pode, mas com bastante critério, tá? E acompanhar com a amostragem de solo, principalmente a cada 2 anos, né, para observar se o calcário ainda está fazendo efeito, se já tem que repor nas soqueiras, né? Então, essas são as recomendações do Boletim 100. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os trabalhos que eu desenvolvo com a Massari e o meu envolvimento com essa empresa. Eu conheci a Massari há uns 6 anos atrás, mais ou menos, e fui visitar a mineração e conheci os profissionais que trabalham na Massari. E desde esse tempo começou uma amizade muito interessante profissionalmente e também pessoalmente, porque eu conheci pessoas muito sérias e muito interessadas em desenvolver produtos que realmente resolvam problemas para a agricultura. Então, na cana-de-açúcar, nós temos essa dificuldade de usar o calcário nas soqueiras. E eu propus para a Massari, então, realmente fazer estudos para ajudar as soqueiras a absorver cálcio, né, e com isso melhorar a produtividade. Então, nós fizemos um primeiro projeto sobre o uso de calcário em soqueiras de cana. Utilizamos uma cultivar de cana, a IAC 5094, e aqui eu vou apresentar, nós fizemos 2 experimentos, um em Piracicaba e um em Jaú, e eu vou falar do experimento em Jaú, que é um solo argiloso, e aqui nós tínhamos então o 4º corte ou terceira soqueira, né? Aplicamos os produtos da Massari, DGMS. O DGMS, aqui nessa época, a gente estava começando a desenvolver o DGMS mais uma fonte de fósforo, que era o Baiova, né? Então, nós temos os tratamentos com DGMS e com fósforo, e também com micronutrientes, com boro e zinco, e o produto da Massari, ele tem também um pouco de uma rocha que se chama filito e que tem potássio. Então, nós temos tratamentos também com o filito. Enfim, aqui a gente tem um gráfico com a produtividade da cana nos diversos tratamentos, e vocês veem aqui na esquerda, a primeira barrinha é a testemunha. A testemunha produziu 85 toneladas por hectare e todos os outros tratamentos elevaram a produtividade da cana, né? E nós acompanhamos com análise foliar, com análise de solo em diversas épocas. E aí, olha, este tratamento, o que produziu 120, quase 128 toneladas por hectare, né, tinha 4 toneladas de DGMS, mais a fonte de fósforo e mais boro e zinco, né, e mais enxofre. Tá? Então, este tratamento aqui, nós temos... eu acompanhei as análises de solos, eu vou apresentar as análises de solo feitas com 404 dias depois da aplicação. Então, um bom tempo depois da aplicação, e a gente acompanhou com análise de solo até 80 centímetros. Então, neste gráfico aqui, a gente vê a aplicação desse produto da Massari em diversas profundidades, né? Sempre aqui a primeira barra em verde claro é o controle, a segunda barra é com o uso deste produto, né? E nós temos então aqui a V%, tá? A V%, 400 dias depois, né? A V% na camada de 0 a 10, ela estava quase pertinho dos 70, aqui com 68, né, por cento.
Então, mostrando a correção. Depois a gente tem de 10 a 20, uma ótima correção também, de 20 a 30, né? E até 80 centímetros a gente ainda tinha uma correção comparada com a testemunha, né? Um efeito, então, deste calcário na AV% a 80 centímetros depois de 400 dias da aplicação. Neste gráfico a gente vê o cálcio, né, em porcentagem da CTC, e a gente vê também a porcentagem de cálcio na CTC até 80 centímetros aparecendo como efeito do uso deste produto, né? Então, aqui a gente tem o magnésio, né? O magnésio também, né? Sempre comparado com a testemunha, o verde clarinho com o verde escuro. Aqui na primeira camada não, porém já na segunda camada a gente encontra até 80 centímetros, um pouco deste magnésio chegou, né? Até 80 centímetros. Então, mostrando que aquele aumento de produtividade ele foi conseguido também com melhorias na fertilidade do solo em profundidade. Aqui a gente vê, né, a quantidade de raízes no tratamento com calcário e no tratamento testemunha, comparado com a testemunha. Então, realmente, a gente conseguiu aumentar bastante o volume. Cada quadradinho desse tem 10 por 10, né, 10 centímetros por 10 centímetros. Então, a gente vê aqui até 60 centímetros a gente tinha raízes, né, enquanto que na testemunha, muito pouquinho, só aqui em volta, realmente até 20 centímetros, no máximo 30 centímetros. Então, o grande efeito, né, do calcário micronizado em atingir em profundidade, mesmo numa soqueira, onde o calcário foi aplicado apenas na superfície, sem incorporação. Bom, agora minha contribuição um pouquinho sobre o assunto da queima, que eu sei que vai ser discutido nesse seminário, né? O que acontece no solo quando se queima? Claro, a matéria orgânica que está ali na superfície é toda perdida, né? Carbono vai todo para a atmosfera como CO2, o solo fica desprotegido, suscetível à erosão, perde a umidade, né? A camada de palha ela protege muito a umidade do solo, né? Então a gente perde essa proteção, perde aquela umidade que já estava lá, e a parte de micro-organismos é muito afetada, né? A gente tem uma grande perda da biomassa microbiana, porque acima de 60 graus centígrados a gente já tem essa perda da biomassa microbiana, então interferindo em todos os processos biológicos. O calcário, o gesso, quando a gente aplica incorporado, ou no suco, ou no preparo, e pega fogo, esse calcário e esse gesso estão preservados, né? Já o calcário na superfície, ele, pelo calor, pelo efeito da alta temperatura, ele fica calcinado, né? Se transforma em óxido, porém o efeito na correção da acidez não perde, e o cálcio também não se perde. Tá? Então, não tem grande problema com a queima em função da aplicação da calagem, né? Do calcário. Porém, os outros elementos, como nitrogênio, enxofre, boro, eles são perdidos em grande quantidade, né, na sua maior parte. Se a adubação ocorreu e choveu antes de pegar fogo, teve uma chuva depois da adubação, uma grande parte desse nitrogênio, desse boro, desse enxofre foi incorporado. Então, aí não tem problema também. Porém, se a gente tinha acabado de adubar e aí pegou fogo logo na sequência, nitrogênio, enxofre e boro vão ter que ser repostos, né? O fósforo, teoricamente, também não se perde. Porém, eu estou falando aqui teoricamente, porque, na verdade, a gente tem poucas informações sobre o que acontece com o fósforo, né? A gente tem o fósforo orgânico, ligado à matéria orgânica, e a gente tem o fósforo mineral, que foi aplicado na adubação como MAP supertriplo. Então, volatilizar provavelmente não ocorre, não deve ser perdido por volatilização, mas pode ser que esse fósforo se transforme em formas de não rápida disponibilidade para a planta, né? Que a planta não pode absorvê-lo. Então, o fósforo aqui eu deixo como interrogação para que a gente desenvolva mais trabalhos para saber o que acontece. Potássio, cálcio, magnésio e micronutrientes metálicos não se perdem por volatilização, são mantidos nas cinzas.
A adubação, quando realizada com a vinhaça, ou com a vinhaça enriquecida com mais fertilizantes, com nutrientes como N, P, micronutrientes, ou não se perde, ou se perde muito pouco com a queima, porque a vinhaça ajuda a incorporar, né? E normalmente a lâmina de vinhaça que é aplicada consegue ultrapassar a camada de palha e penetrar no solo. Então, se foi feita adubação com vinhaça e com os nutrientes contidos na vinhaça, pegou fogo, também não deve ter nenhum problema. Tá? Uma boa recomendação para essas áreas que pegaram fogo é aplicar uma lâmina de vinhaça, se for possível, porque essa lâmina de vinhaça, pelo menos uns 20 milímetros, porque essa lâmina de vinhaça ajuda na brotação e ajuda na rebrota, na recuperação daquela soqueira que foi incendiada. Tá? Bem, eu agradeço a participação neste evento, me desculpo por não poder estar presente com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um evento super frutífero, super interessante. Gostaria de estar aí com vocês, porém, por questões que me impediram, eu estou fazendo essa gravação para poder participar com vocês do evento. Muito obrigada.